Vamos embora, pessoal. Palpites desta quarta-feira. E ontem foi o nosso pior dia em muito tempo aqui no canal. Nós perdemos a dupla chance do Real Madrid, ganhamos no handicap da Inter. A Inter é muito casca grossa. O Botafogo jogou para poder fazer muito mais do que dois e para ter ganho o primeiro tempo, mas não ganhou. Libertar, pelo menos, a gente pegou o empate anula. Essa aposta foi muito interessante. O jogo do Penharol a gente acabou não fazendo nada. Falei que era um jogo que o Penharol não podia, às vezes, ganhar de tanto, e foi realmente assim. O jogo dos Estudiantes saíram 3 gols com 6 minutos de jogo e depois não saiu mais nada. Simplesmente não entendi. Perdemos no Madeira aqui. River Plate, peguei ao vivo, também não venceu. E no jogo do Del Valle diante do Universitário, eu estava nos cantos do Universitário, do Del Valle aqui. E ele só fez 3 escanteios no jogo todo. Faltaram aqui 2 cantinhos pra gente. Achei que a pressão seria maior. Então foi um desempenho bem negativo, mais 3 unidades, menos 3 unidades aí. E vamos embora para esta quarta-feira para a gente poder retomar o caminho das vitórias. E geralmente depois de um dia ruim a gente tem um dia bom, então tomara que seja assim, né? Vamos que vamos aí rodar a vinheta para passar para vocês os palpites desta quarta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. Começar analisando o primeiro jogo do dia, jogo do PSG contra o Aston Villa. O PSG chega como grande favorito aqui para este confronto, após ter eliminado o Liverpool e após estar jogando um excelente futebol no geral, né? O time do PSG realmente é muito bom. Engraçado que quando saíram as superestrelas, o time ficou, parece que mais competitivo e mais efetivo. Meio-campo com o Vitinha. Cara, como joga bola esse Vitinha. O Neves também tá jogando muito, né? O João Neves pela direita, comendo a bola. Agora, os 3 jogadores de frente são absurdos, tá? Kvaratskhelia, que veio do Napoli, o Dembélé, que jogou inclusive no Barcelona, no Dortmund também, e o Barcola. Esses 3 estão tendo uma temporada espetacular. O nível do campeonato francês não é tão baixo quanto se pensam. Grandes jogadores lá, um campeonato muito técnico, que também tem força física, mas não é só força física, tem muitos jogadores de qualidade lá que despontam e vão para as grandes competições. Então o PSG está indo muito bem. Agora o objetivo principal é sempre a Liga dos Campeões. Passou com muita propriedade diante do Liverpool, porque venceu o primeiro o confronto de volta e na ida jogou muito também. Mas agora vai ter um ótimo adversário pela frente. Eu não acho que o PSG também é tão favorito assim diante do Aston Villa, mas a gente vai comentar, porque o Aston Villa ele vem na sua melhor forma na temporada. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos, conseguindo vencer grandes adversários recentemente. Conseguiu vencer o próprio Nottingham, que está lá em cima. O Brighton fora de casa, o Brighton vinha invicto a muitos jogos. Venceu o próprio Chelsea, conseguiu empatar com o Liverpool. Então esse time comandado pelo Naemery, é muito bom também. Também com meio campo muito forte. Tielemans e Camara jogando muito nessa temporada. O Rodgers pela direita. O Rashford, que se reencontrou do United também. McGinn, o Oli Watkins. E ainda tem as entradas do Asensio, que está entrando e jogando muito bem. O Leon Bailey, que na temporada passada, e o Barkley, que foram titulares durante boa parte da temporada passada, são dúvidas, mas podem estar disponíveis para esse jogo. E é bom lembrar que o Marquinhos do PSG, um dos principais zagueiros da equipe, está suspenso do confronto de hoje. Então a zaga do PSG está um pouco desguarnecida. É um jogo de 2 boas defesas e 2 excelentes ataques. Eu não descarto que vai ser uma pressão do PSG muito grande, tentando se impor como foi diante do Liverpool, mas eu não descarto também gols do Aston Villa. Eu acho que a linha, de certa forma, ela é justa aqui pelo que apresentou o PSG na temporada, mas eu não descarto também que o Aston Villa pode surpreender aqui, até porque o PSG, quando chega nos momentos mais decisivos, ele acaba estubiando. Agora, o que eu mais gosto nesse jogo, pessoal, é o mercado de gols. Eu vou recomendar o mais 2,5 gols para vocês aqui. Acho que a gente tem tanto gols do PSG, que podem ser até 3, como gols do Aston Villa, que também podem ser 2 ou até 3 gols. O Aston Villa tem um excelente ataque. Acho que vai ser um jogo que, embora possa começar um pouquinho mais lento, no final as características dos times vão se impor em um jogo para gols aqui na minha visão, tá? E eu gosto mais desse mercado aqui do que o mercado de handicap, o Aston Villa. Muitas, acho que a linha limite aqui mesmo, 1,5, sabe? Tá? PSG é muito forte, trocar esse time depois do que ele foi diante do Liverpool é um pouquinho complicado. O segundo jogo, ele tem um viés um pouco parecido, tá? Porque o Barcelona, ele também vem numa temporada incrível, são, sei lá, 70 gols marcados na temporada, tem o Yamal que tá comendo a bola, tem o Rafinha que tá pra ser um dos melhores do mundo, tem o Lewandowski que, cara, dispensa apresentações da sua qualidade de finalizar, e o time conseguiu passar recentemente por desafios muito grandes e conseguiu sair bem em todos, né? Então pegou o Atlético de Madrid na disputa direta por título na Liga, venceu de virada por 4-2.
depois pegou o mesmo Atlético de Madrid na Copa do Rei, venceu, pegou o Benfica, que é um adversário difícil, conseguiu vencer também, ainda tinha aplicado uma goleada no Real Madrid recentemente. Então esse Barcelona realmente joga muita bola. O Ter Stegen, ele até treinou com bola, eu vi, mas ele ainda segue como baixo aqui para o confronto de hoje. O goleiro deve ser o Szczesny mesmo, à frente com Gavi, Yamal, Rafinha e o próprio Lewandowski. O Pedri também, um dos principais jogadores de meio campo. E o Barcelona é sim o merecido favorito. Agora, o Borussia Dortmund também parece ter se encontrado sob o comando de um novo treinador. Os resultados estão cada vez melhores. E o Dortmund está indo bem tanto no lado ofensivo e melhorou também o lado defensivo. Embora ele tenha uma derrota aqui para o Leipzig recentemente, ela veio depois de uma classificação na Liga dos Campeões, o que é entendível. O Dortmund normalmente, pós-jogos de Liga dos Campeões, não joga muito bem, inclusive olho no final de semana, mas o time ainda quer vaga na próxima competição europeia e ele está um pouquinho longe ainda. Ele conseguiu uma vitória sobre o Mainz, está top 4 na liga, venceu com muita propriedade 3-1. Depois venceu o Freiburg, que também está brigando por competição europeia 4-1, era um dos grandes mandantes dessa liga. Então esse ataque com Gittens, Brandt, ADM e Guirassy é muito, muito forte e pode surpreender o Barcelona também. Então assim, eu não descarto que o favorito obviamente é o PSG e Barcelona. Mas eu não descarto que esses dois adversários aqui, no nível que estão jogando, pode passar. E eu não descarto a qualidade deles do lado ofensivo também. Você vê que como é parecido estatisticamente as defesas dos dois times PSG e Aston Villa com os ataques também de PSG e Aston Villa. E eu vou recomendar a mesma coisa que é o mais 2.5 gols. Embora nos jogos desses dois times esteja menos embasado aqui, o mais e menos 2.5, é um confronto que a característica dos times encaixa muito com a do adversário. Então acho que a gente tem grandes chances de gols dos dois lados também, tá? Inclusive, pessoal, na Betano a gente tem um mercado interessante, que é o mercado de ambas marcam ou mais de 2.5 gols. E se a gente pegar uma duplinha aqui, de ambas marcam ou mais de 2.5, tanto no jogo do PSG e Aston Villa, e também no jogo do Barcelona e do Dortmund, dá uma cotação de 1,65, e eu acho bastante interessante. Tá aí na tela para vocês aqui, se ambas marcam ou mais de 2,5, tá? Então esses são os meus palpites, mais de 2.5 nos dois jogos e esse bilhetinho aí para os jogos de hoje e mais dicas, super cotações, obviamente vão estar lá no meu canal do Telegram. Indo para a Libertadores, pessoal, a gente tem o Nacional recebendo o Bahia, confronto que ele já tem uma importância grande por conta do que jogaram nos dois primeiros jogos, né? O Nacional foi goleado, tomou um 3-0 do Atlético Nacional. O Bahia empatou em casa diante do Internacional, então vai ter que buscar pontos fora. Esse grupo é muito apertado, tá? Todo jogo é uma final e quem vacilar vai ficar de fora. O Nacional não tá tendo uma grande temporada. Tanto o Nacional quanto o Penharol tem tido muitas dificuldades nos seus jogos recentes, tanto é que o time só conseguiu 4 vitórias nos últimos 10 jogos, tem tropeçado contra adversários frágeis, a defesa sofre muitos gols e a grande maioria dos jogos do Nacional são movimentados. O time pelo menos se recuperou do 3-0 com 4-0 fora de casa e obviamente vai jogar como característica do time já há bastante tempo, com a torcida apoiando, com um jogador de referência, muitos cruzamentos, bolas na área, tentando encontrar aí um atacante para poder cabecear e finalizar. O Bahia, por sua vez, vem numa invencibilidade de 10 jogos, mesmo em jogos onde ele tira o pé ou ele administra. Foi assim na campeonato, na Copa do Nordeste, ele entrou com reserva, misto. Foi assim no jogo dos estaduais várias vezes e no jogo do Santos também ele entrou com um time bem mistão aqui e conseguiu o empate em 2-2. Então é um time que se impõe também e diante do Corinthians o resultado merecido era uma vitória. O Bahia produziu muito bem aqui, teve um expulso, ainda conseguiu produzir com um expulso. Contra o Internacional, o Bahia também foi melhor. E contra o Santos, não. Contra o Santos, tem a questão de poupar e ainda assim conseguiu o resultado. Então eu vejo muitas coisas positivas nesse time do Bahia. Muito forte tecnicamente no meio-campo. Muitas alternativas de velocidade que eu acho que podem incomodar muito os zagueiros. Gerar falta, gerar cartões, gerar condições de gol para o Bahia. Então eu vejo hoje o Bahia, embora um pouco inexperiente internacionalmente, e essa é a grande diferença das equipes aqui, a casca em competição internacional. Eu acho que o Bahia não pode ser tanta zebra assim. Então eu vou no empate no do Bahia. Acho que o time tem boas condições de vencer mesmo fora de casa. Os uruguaios são adversários frágeis no geral. O Penharol na temporada passada estava bem, mas o Nacional esse ano não. E o Bahia é o melhor time, não tem altitude, não tem nada. Então é só na bola mesmo. Torcer para o Bahia vencer aqui e não ser intimidado pela força física, que realmente lá é grande, e também da torcida, onde o Bahia não é tão habituado assim. Nos outros jogos, pessoal, eu vou fazer duas duplinhas, aquela famosa duplinha safada aqui nesses jogos.
No meu Telegram a gente tem uma odd 20 viva, a gente pegou 3 jogos ontem, 3 de hoje, já bateu os 3 de ontem de defesa do goleiro e hoje a gente tem 3 defesas também. E eu vou pegar os favoritos aqui. O Flamengo para poder vencer o Central Córdoba, com o Bolívar para poder vencer o Sporting Cristal. Bolívar, altitude, time do Grupo City, fez uma boa estreia diante do Cerro, embora tenha tomado 4 gols, conseguiu fazer 2. E dentro do seu estádio é muito difícil de ser batido, pressiona muito. E o Sporting Cristal é um dos frágeis times do grupo, então o Bolívar tem grandes chances de vencer aqui. O Flamengo também, para poder vencer o Central Córdoba, estreou com vitória, adversário muito frágil também, deve se fechar, mas o Flamengo cedo ou tarde conseguiu os seus gols. E no outro jogo, pessoal, a gente tem o Palmeiras recebendo o Cerro que fez uma boa partida recente, é um time que deve marcar pesado, mas o Palmeiras em casa, no sintético, é muito favorito. Vem de uma vitória questionável diante do Sport, mas mesmo poupando, conseguiu bons jogos, venceu também fora, e em casa tem que melhorar, dar uma resposta. O Cerro acabou de perder o Clássico, o Libertad vai vir numa sequência boa, mas tecnicamente o Palmeiras é superior e tem grandes chances de vencer. E eu vou duplar com a LDU Quito também, diante da equipe do Deportivo Táchira. Um equatoriano em casa, com altitude, diante do venezuelano muito fraco também. Aqui é mais uma duplinha Palmeiras e LDU, tá? Pode colocar os 4 também num bilhetinho, que vai ficar interessante, porque são 4 realmente muito favoritos, e eu vou pegar porque tem chance de pegar pagamento antecipado, e qualquer coisa, se complicar, a gente pode pegar no live também alguma coisa aqui, tá? Então eu vou nessas dicas aqui para hoje, como eu falei, as diquinhas safadas de duplinha, jogos da Champions, e esses são os meus palpites, tá? Se você quiser ir contra, se você quiser ir do outro lado da linha, se você quiser juntar tudo, enfim, fica a seu critério, mas comente aqui com seus palpites, porque depois do jogo, comentar é sempre muito mais fácil, né? Difícil é comentar. É óbvio que o Arsenal ia ganhar de 3-0 é óbvio que o Arsenal ia ganhar de 3-0 do Real Madrid, é isso que eu tenho que escutar? Então, assim, vamos que vamos. Ontem não foi um bom dia, mas vários dias foram muito bons, e a gente sabe que nessa vida de apostas não dá para ganhar todo dia. Não adianta você querer ser o invencível. Se você for o invencível e não aceitar perder, você vai ser cobrado, tá? Então tomara que a gente tenha um bom desempenho hoje aqui, tomara que venha a odd 18 que eu coloquei lá no nosso Telegram, e tomara que venha a super odds todas também, que eu vou compartilhar lá, tá? Então te vejo lá no meu canal, vamos que vamos, forte abraço para todo mundo e boas apostas.